Neemias capítulo 8, versículo 1. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e entendidos. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Versículo 10. E disse-lhes mais: Ide, comei das gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Damos graças. How our brethren would feel about reading first and the second chapter of 1 Thessalonians for this particular reading. Gostaria de saber o que os irmãos acham se nós lêssemos os 2 primeiros capítulos de 1 Tessalonicenses por essas reuniões de leitura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza. Como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras,
nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Assim, como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo. Porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido. E não agradam a Deus e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Was approaching Quando o ano 1000 estava se aproximando, there were sincere Christians who gave up their jobs and sold their homes. houve cristãos fiéis que venderam suas casas e abandonaram seus empregos And they went up into a high mountain to wait for the Lord to come. e foram a altas montanhas esperar a vinda do Senhor. And so we know that the Lord didn't come 1,000 years ago. E sabemos que o Senhor não voltou há 1000 anos atrás. And so they had to come back and to take up their responsibilities again. E eles então voltaram e tomaram as suas responsabilidades novamente. And I'm not aware that anybody has done it as the year 2000 approached. E eu não duvido que eles também fizeram assim que o ano 2000 se aproximava. But we certainly marvel at the fact that we are still here in this world. Mas nós nos maravilhamos de ainda estar aqui neste mundo. It's a marvelous testimony as to the long-suffering patience of God with this world. É um maravilhoso testemunho da grande paciência de Deus com relação a este mundo. And so the hope of the Lord's coming was always a present thing to the believers. E assim a esperança da vinda do Senhor é sempre uma coisa atual para os crentes. In the 17th of Acts, the Apostle Paul visited the Thessalonians.
No capítulo 17 de Atos, o apóstolo Paulo, quando visitava os Tessalonicenses, he brought the gospel to them. ele trouxe o evangelho a eles, They believed the gospel, eles creram no evangelho, and he gave them the truth of God. e ele mostrou a eles a verdade de Deus. He brought before them the hope of the Lord's coming, Ele trouxe diante deles a esperança da vinda do Senhor, and it was so real to their hearts e era tão real aos seus corações, that they expected the Lord to come while they were alive. que eles até esperavam a vinda do Senhor enquanto eles estavam vivos. So while they were waiting, some of their own company died. E assim eles ficavam tristes quando alguém morria, And they were worried that maybe they wouldn't be in the rapture. e assim eles temiam porque se alguém morresse talvez não estivesse no arrebatamento. And so this difficulty prompted the Apostle Paul to write the first letter, E assim essa dificuldade ou esse problema fez com que o apóstolo Paulo escrevesse a sua primeira carta, in which every chapter of 1 Thessalonians e cada um dos capítulos de 1 Tessalonicenses speaks of the Lord's coming in some way. fala da vinda do Senhor Jesus de alguma forma. And so Satan would like for us to get discouraged E, and give up. e assim Satanás tenta fazer com que nós sejamos desencorajados e desistirmos, Because it seems like the Lord is waiting too long to take us home. The Lord is waiting a little too long to take us home. Parece que isso faz parecer que o Senhor Jesus demora muito para vir. But we know that the Lord will come at the right moment. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus virá no momento certo. And so the Word of God gives us three things that should characterize us Assim, a palavra de Deus nos mostra três coisas que devem caracterizar-nos. One is that we should quietly wait for the Lord. Uma é que nós devemos aguardar o Senhor quietamente. And that we should be found with our faces looking up toward heaven, E nós devemos estar com as nossas faces olhando para o céu. and the third thing is that we should occupy until He comes. E a terceira coisa é que nós devemos nos ocupar até que Ele venha. Now those that went up to the mountain to wait for the Lord didn't have the word of the Lord to do that. Aqueles que subiram na montanha para esperar o Senhor Jesus não tinham um mandamento na palavra para fazer aquilo. So it's nice when these three things characterize our life. Então é muito bom quando essas três coisas caracterizam a nossa vida. Versículo 5. Versículo 5, nós vemos a presença do Espírito Santo. E nós vemos aqui, lê o versículo, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza. Nós sabemos que o Espírito Santo é o que caracteriza a dispensação que nós vivemos. Ele mora, ele habita nos santos, aqui, nessa época.
O versículo em Atos. Isso, Atos 2. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 32. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Perdão, irmãos, 33. Recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo na terra é a promessa de Deus para Cristo. Quando ele foi exaltado na glória, depois de consumar a obra, a vinda do Espírito Santo, aqui foi no dia de Pentecostes, que nós estamos vendo no capítulo 2 de Atos, ele veio como promessa, e assim o Senhor dá o Espírito Santo aos santos aqui. E ele mora em nós e entre nós. E é o trabalho do Espírito Santo comunicar as verdades. E o nosso capítulo de Tessalonicenses, nós vemos a palavra certeza, com muita certeza. E ali, os santos do nosso capítulo que nós estamos considerando em Tessalonicenses, uma das coisas que eles não entendiam ainda, porque era uma coisa nova, era a ressurreição dentre os mortos. Porque eles conheciam a ressurreição dos mortos. Mas havia também a ressurreição de entre os mortos. Que esse assunto o apóstolo trata nessa carta de Tessalonicenses, no capítulo 4. Aqueles que estavam morrendo, que ele chama de dormindo, né, os santos que estavam se ausentando pela morte, eles já estavam com o Senhor, e na vinda do Senhor para a igreja, eles seriam ressuscitados dentre os mortos. E os perdidos continuariam ainda mortos. E então isso foi o que levou muita tristeza ali para os santos de Tessalônica, que, desconhecendo essa verdade, eles estavam se entristecendo, vendo que os santos estavam morrendo, os irmãos estavam morrendo, e eles estavam perdendo, por assim dizer, a vinda do Senhor e agora. Então o apóstolo traz nessa carta essa verdade maravilhosa, que os que dormiram em Cristo serão ressuscitados. E todos nós, os vivos e os mortos, subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Então essa palavra que nós estamos encontrando aqui nesse versículo 5, o Espírito Santo, era o poder para levar essa verdade pelos escritos de Paulo para as igrejas, para levar e convencer os corações dessas coisas que estavam ocultas e agora sendo manifestado à igreja somente, que outras gerações eles não conheciam. Estava pensando também que uma das verdades que foram trazidas nessa dispensação do cristianismo é que, como fala no versículo 1, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo.
os santos do Antigo Testamento não conheciam essa verdade de estar em Deus. Eles podiam estar com Deus, Deus poderia estar habitando com eles, como Deus desejava habitar no meio do povo de Israel, mas eles não conheciam essa verdade de Deus habitando neles, como aqui é trazido nesse versículo 1. Em Deus e no Senhor Jesus. E essa é uma verdade, irmãos, que foi revelada também, ao apóstolo Paulo, e ele traz aqui também na carta aos Tessalonicenses, de que hoje nós temos uma nova posição de que nunca houve aos santos do Velho Testamento, que nós estamos em Deus, nós estamos em Cristo. Embora que a nossa condição seja hoje terrena, nós estamos andando nesse mundo, mas a nossa posição já estamos em Deus. Conforme fala em capítulo 4 de Efésios, ou melhor, capítulo 2 de Efésios, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a posição, irmãos, de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Esses verbos do versículo 5 e 6, esses três verbos estão no passado. Nos vivificou, nos ressuscitou e nos fez assentar. Os três verbos são passado. Essa é a nossa posição em Cristo. E talvez aqui o apóstolo Paulo também esteja trazendo aos Tessalonicenses essa verdade de que nós já estamos em Cristo, perdoados, lavados, aguardando na verdade a vinda do Senhor para a remissão do nosso corpo, mas a remissão da nossa alma já é assunto resolvido, que foi resolvido entre Deus e o Filho na cruz do Calvário. Um versículo mais em 1 Coríntios 8, esse ponto que o Luiz apontou. 1 Coríntios 8, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Um só Deus, o Pai, um só Senhor, Jesus Cristo. Essa dispensação que nós estamos vendo novamente é a dispensação da graça, a época da igreja na terra. A relação nossa com Deus é Pai, e o Senhor Jesus Cristo é o Senhor.
um detalhe, né? Seria um erro eu dizer que o Senhor é Deus. Isso Israel conhecia. O Senhor é Jesus Cristo. Deus é Pai. Seria um erro eu falar o Pai Jesus Cristo. Não, Ele é o Senhor. O Pai é Deus. E o Senhor não é o Espírito Santo. O Senhor é o Senhor Jesus. Então são 3 pessoas da divindade que nós temos relações, né? Cada um no seu lugar. Deus Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, aquele que administra, como nós estamos vendo, as verdades de Deus na terra. Nice to notice the title of the Lord Jesus Christ comes 20 times in 1st and 2nd Thessalonians. É bonito ver que os títulos do Senhor Jesus aparecem 20 vezes em 1ª e 2ª Tessalonicenses. The first time we find the title the Lord Jesus Christ is in the 11th chapter of Acts. O primeiro título de Senhor Jesus Cristo nós vemos no capítulo 11 de Atos. Peter and 6 brethren went to visit Cornelius in his household. Pedro e outros irmãos foram visitar Cornélio e a sua casa. And at that time the Gentiles were brought into the one body of Christ. E naquele tempo os gentios foram trazidos a esse corpo de Cristo. And so when Paul and his company went to Jerusalem, E assim, quando Paulo e aqueles que o acompanhavam foram para Jerusalém, the brethren there were very upset that they had visited the Gentiles. os irmãos lá em Jerusalém ficaram muito irritados de que Paulo havia visitado os gentios. And so Paul there uses the authority that they did it on the authority of the Lord Jesus Christ. E lá o apóstolo Paulo usou a autoridade como sendo a autoridade do Senhor Jesus Cristo. And so it's a comfort to find in the book of Thessalonians Assim é um conforto ver no livro de Tessalonicenses that everything that Paul wrote que tudo que Paulo escreveu has the authority of the Lord Jesus Christ. tem a autoridade do Senhor Jesus Cristo. And there's no power in the universe that can change that power. E não existe nenhum poder no mundo que possa mudar esse poder. So one thing that I've enjoyed in the first chapter, that the hope of the Lord's coming is an inspiring hope to young believers. Inspiring hope. It means to inspire you or to motivate you. É bonito ver aqui no primeiro capítulo de Tessalonicenses que a vinda do Senhor era algo que inspirava os crentes. These, as it's been mentioned, were idolaters. Eles haviam sido idólatras. You go into these homes and you would see idols in every one of their homes. Se você fosse aos seus lares, vocês viriam ídolos em todos eles. It shows that every man, woman, and child has to have an object outside of themselves. Mostrava que todo homem, mulher e crianças deviam ter algo fora de si para adoração. Our idols may be made out of wood or metal. Os seus ídolos talvez fossem feitos de madeira ou de metal. But we also might have mental idols. Mas os nossos ídolos, está falando dos nossos ídolos, mas os nossos ídolos podem ser feitos de coisas mentais também. We were watching some runners when we came on the bus. Nós vimos, quando estávamos vindo de ônibus, alguns They represent some of the glory of this world.
eles representam alguma glória desse mundo. And so we can have them for our idols too. E assim nós podemos tê-los como nossos ídolos também. But how wonderful when the gospel comes, Mas que maravilhoso ver quando o Evangelho chega. gospel sets before us an object for our heart's affection for all eternity. Que ele nos traz para nós um objeto para a afeição de nossos corações por toda a eternidade. Nesse mundo. I just mentioned that the second chapter is the hope of the Lord's coming to his servants, to encourage his servants. Gostaria de mencionar que o segundo capítulo é a esperança da vinda do Senhor para seus servos, para encorajar os seus servos. Paul gives an account of himself and those that labored with them, Paulo faz um relato aqui daqueles que trabalharam com ele, that they didn't come to get their money, para que eles não viessem pegar o seu dinheiro. they didn't come to make a name for themselves, Eles não vieram para fazer um nome para si mesmo, but they came to bring the gospel to them, eles vieram para trazer o Evangelho a eles, that they might be set free from the power of Satan, para que eles fossem libertados do poder de Satanás and to be brought to God the Father through the Lord Jesus Christ. e para serem trazidos a Deus o Pai pelo Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O irmão tinha dito que a salvação de nossas almas é um fato consumado e o destino do incrédulo é a perdição eterna. E aqui ele não só fala dessa ira, mas da ira que virá a esse mundo. No capítulo 2, na segunda carta de Tessalonicenses, ele trata desse assunto, da ira que Deus enviará ao mundo sobre aqueles que não deram crédito à verdade. E desse tempo de juízo, os santos, a igreja, né, eles serão poupados também. O arrebatamento, ele será o livrar dessa ira, porque nós sabemos que depois do arrebatamento virá grande aperto a esse mundo. Virá o tempo chamado de a grande tribulação. Esse mundo passará por um terrível juízo. Então é interessante que essa verdade é um consolo para nós, para cada santo. E mesmo nós, aqueles que têm crianças, que gozo saber que eles serão levados também, serão poupados. O Senhor não levará somente os adultos, mas as crianças, os filhos dos santos também. Então essa ira que virá a esse mundo, seremos poupados. Vocês lembram que no capítulo 5 de Gênesis, nós vemos que Enoque foi tomado antes de vir o dilúvio. Uma figura maravilhosa da igreja sendo levada antes da tribulação
que viria ao mundo. E Noé, logicamente, é uma figura dos salvos que passarão pela tribulação desse mundo e estarão gozando de um novo céu e de uma nova terra, mas passarão por esse juízo que virá a esse mundo. 14. E fazer uma pergunta também. Mateus 14. Versículo 25, primeiramente. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo, etc. Pergunta é se esse mar tivesse calmo, Pedro teria condições de caminhar sobre ele? Não. Não. Porque a senda da fé não depende do estado das coisas. O andar sobre as águas é um milagre que somente o Senhor opera nos seus. O incrédulo, ele não consegue andar sobre as águas. Quer estejam turbulentas ou calmas, ele não anda. É impossível. Agora, o salvo, ele caminha sobre as águas. E não importa se as águas estão agitadas ou se elas estão calmas. Não, a questão não é essa. A questão é se temos vida para andar sobre ela. Pedro aqui, nós vemos uma figura maravilhosa do cristão caminhando nesse mundo. E Paulo, em Coríntios, ele nos fala que a nossa vida, ela está acima de nossas forças. A vida da fé não é resultado de esforços humanos, e sim ter vida e ver a Cristo. Olhar para Ele. Pedro, enquanto estava olhando para o Senhor, ele estava caminhando. Na hora que ele tirou os olhos do Senhor e começou a reparar na força do vento, da água, ele começou a afundar. Então o segredo é nós não apenas somente ter vida, como estou falando, mas olharmos para Cristo. O nosso capítulo nos fala do gozo do Espírito Santo também. Que Ele opera em nós, dirigindo nossos olhos para Cristo, olhando para Ele, e caminharmos por cima dessa turbulência desse mundo. E as turbulências desse mundo, isso é tudo aquilo que tenta desviar nossos olhos de Cristo. Como o irmão disse, pode ser ídolos desse mundo, que vêm essas ondas para bater e tirar nossos olhos. E o resultado é muitas vezes naufragarmos
na fé, mesmo sendo salvos. Antes de deixarmos Mateus 24, 14. That the fourth watch is mentioned here, A quarta vigília dita, falada aqui, which are the hours just before the break of day. que são as horas que antecedem ao nascer do dia, And it would remind us of the awakening of the 1800s, que vai nos lembrar o acordar dos 8.000, não é isso? Dos 18.000? when the truth Ah. began to be recovered. Ok. Quando a verdade começou a ser restabelecida, isso seria o levantar dos anos 1800. That prior to that time, the hope of the Lord's coming had been given up. A verdade da vinda do Senhor Jesus foi trazida novamente. And so in the 1800s, we have in Matthew 25 that the cry went forth, "Behold, the bridegroom." E assim, nos anos 1800, nós temos novamente o grito da noiva, eis o noivo, trazido novamente. And so that was a wonderful time for the church, E esse foi um maravilhoso tempo para a igreja, when all of Paul's doctrine was recovered. quando toda a doutrina de Paulo foi novamente trazida. We need to be reminded that it was recovered with tears, Nós devemos lembrar que ela foi recuperada com lágrimas, as the saints of God realized the failure of the church in testimony. porque os cristãos perceberam a queda, a falha da igreja no testemunho. And so as the apostles' doctrine was recovered, E assim que a doutrina dos apóstolos foi recuperada, they, as our brother Lamau was saying, they, as it were, experienced walking on water. pardon, As our brother Lamau was saying, they were walking on water. como o irmão alemão estava dizendo que eles estavam andando sobre as águas. It's the result of being brought into new creation. Eles foram trazidos a uma nova criação. And so it's wonderful to be able to walk in this dark and evil day Assim eles são capacitados para andar neste dia de trevas, answering by grace to the hope of the Lord's coming. respondendo pela fé à esperança da vinda do Senhor. And Mr. Darby, whom God used in a very marked way, O irmão Darby, a quem o Senhor usou de uma forma muito remarcável, that he said when he was alive, ele falou que quando ele estava vivo, he said, faith can almost hear his footsteps coming. que a fé, Faith can almost hear the Lord coming for us. que a fé pode quase ouvir os passos do Senhor vindo. It was so wonderful to have the hope of the Lord's coming again in their hearts. É tão precioso ter a vinda do Senhor novamente nos nossos corações. So I just enjoyed this reflection on Matthew 14 in respect to the recovery of the truth. E assim eu tenho gozo de ver essa verdade em Mateus 14 com relação à recuperação dessa verdade. Versículo 1 ainda, nós temos o Senhor falando no versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Aqui fala de paz.
E uma coisa interessante que nós vemos que nas coisas de Deus existe a justiça e em consequência da justiça existe a paz. O mundo procura fazer ao contrário, procura fazer primeiro a paz e depois a justiça. Ou melhor, tenta ter uma paz sem que haja a operação da justiça. E isso é impossível, irmãos. Talvez, inclusive, até na nossa própria vida, nós não podemos ter paz se não haver a justiça antes dessa paz. Tem um versículo em Isaías 32, versículo 17. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. A nossa paz hoje, ela está baseada na justiça de Deus, que foi feito quando Ele julgou esse homem, que é o Senhor Jesus Cristo, quando na cruz do Calvário foi sobre Ele derramado o juízo de Deus, por causa da justiça de Deus. Então, o resultado, como fala nesse versículo, o efeito da justiça será a paz. E é isso que nós temos em Romanos, capítulo 5. Versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro, justificados pela fé. Primeiro, a justiça e depois a paz. E assim é, irmãos, em qualquer relação, nós com o Senhor, a nossa casa e a Assembleia também. Sempre a justiça vindo antes da paz. Se não existe paz, é porque a justiça talvez não esteja sendo feita, não esteja sendo executada na nossa vida, na nossa casa, na Assembleia. Mas sempre essa ordem. O mundo quer ter paz sem justiça, mas o Senhor fala que a justiça, o efeito da justiça será a paz. In chapter 2, com relação ao pensamento de paz, no capítulo 2, in verse 7, Paul could say, "But we were gentle among you." fomos brandos entre vós. Sometimes when you labor among new converts, Algumas vezes, quando trabalhamos com jovens convertidos, that there's characteristics of wanting to argue with the person that has brought the gospel. New converts sometimes want to argue with the brother, the servant that has brought the gospel. Muitas vezes o jovem convertido quer arguir ou quer questionar aquilo que é trazido pelo irmão. And sometimes it can make the servant get kind of impatient. E faz com que esse servo, esse irmão, fique de alguma forma impaciente. And so Paul was filled with this peace of God. E Paulo era cheio desta paz de Deus. And no doubt as they observed him and heard him, E sem dúvida ele as they heard him speak, ele absorvia assim como ele, de acordo com o que ele ia ouvindo, that his peacefulness gained their confidence. e essa paz então ganhava a sua confiança. And then he goes even further and says, even as a nurse cherisheth her own children.
E ele vai mais longe e diz, assim como uma ama acaricia a sua própria cria, né? A nurse may show kindness to children that are sick that she's taking care of. Uma ama deve mostrar carinho àquela criança que ela está tomando conta. But when it comes to her own children, Mas quando nós vemos as nossas próprias crianças, there's a greater love and care and concern for them. existe um amor muito maior e uma consideração para eles. And so Paul could speak of being a nurse that took care of his own children. E Paulo então podia falar que ele era como uma ama tomando conta dos seus próprios filhos. That's what we call a very tender love. E por isso que nós chamamos de um amor muito tenro, terno. Meeting. Eu gostaria de ler apenas o versículo 8 para fechar essa reunião. Read it in Portuguese before we close. Porque 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. Capítulo 2. Second chapter and verse 8 is to close. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa maneira quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. That's a lovely spirit. Spirit? That is a very lovely spirit to manifest. É um espírito muito amável para ser manifestado, de ser manifestado. Was a very remarkable servant of God. O apóstolo Paulo era um servo de Deus muito notável. Love for Christ found him walking in the same path as the Lord Jesus. His love for the Lord Jesus found him walking in the same path that the Lord walked in. O seu amor ao Senhor Jesus fez com que ele andasse na mesma senda que o Senhor Jesus andou. And he makes a very solemn statement in the chapter that was read. Ele fez uma afirmação muito solene no capítulo que nós fizemos, que nós lemos. In verse 15 he says, who killed the Lord Jesus. Versículo 15, ele fala, os quais também mataram o Senhor Jesus. And Paul knew that he was going to have an end like the Lord Jesus. He knew he was going to die like him. E Paulo sabia que ele iria morrer como o Senhor Jesus. And we see such a devoted heart for the cause of Christ. E nós vemos um coração devotado como o coração do Senhor Jesus. And he knew that the day of his death would usher him into the presence of the one that he sought to serve in grace. E ele sabia que no dia da sua morte ele iria estar na presença daquele que o amou. You might notice what he says in 1 Corinthians chapter 2. Vamos ver o que ele disse em 1 Coríntios capítulo 2. And that's in verse 8. Versículo 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. And those that were in authority in that day, Aqueles que estavam em autoridade naquele dia,
gave their consent to the crucifixion of the Lord Jesus, deram consentimento para a crucificação do Senhor Jesus. they did not realize that he was and is the Lord of glory. Eles não perceberam que ele era e é o Senhor da glória. But having killed the Lord Jesus, Mas mataram o Senhor Jesus. has brought us into eternal blessing through his death. Os trouxe a eterna bênção por através da sua morte. But how solemn to have the blood of the Lord Jesus on your hands. Pardon. How solemn it is to have the blood of the Lord Jesus on your hands. Que coisa solene é ter sobre suas mãos o sangue de Cristo. The Lord Jesus could say, "No man taketh my life from me," in John 10. O Senhor Jesus pode dizer em João 10, ninguém me tira de mim. I lay it down of myself, Eu a dou por mim mesmo, that I might take it again. para que eu possa tomá-la novamente. But as far as the divine record here, this world is guilty of having killed the Lord Jesus. Mas mesmo que isso esteja escrito aqui, este povo é culpado da morte de Cristo. And it looks like the world is going to get by with that terrible crime. É como se o mundo continua com esse peso desse terrível crime sobre si. But the day of reckoning is coming. The day of? The day of reckoning, when things are brought out, the guilt. O dia do reconhecimento. Reckoning. I didn't know this word. Acho que é alguma coisa como... please, again. Reckoning means when justice is brought forward to lay the guilt upon this world. Quando o reconhecimento seria quando o juízo será trazido sobre esse mundo ímpio que matou a Cristo. So the Apostle Paul was indeed a chosen vessel Verdadeiramente o apóstolo Paulo foi um vaso escolhido to give us the divine revelations para nos dar revelações divinas that would give the church light and hope through this very favored dispensation. para dar à igreja uma verdadeira esperança por intermédio de toda essa dispensação.